Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade às propriedades dos radicais. Nós trabalhamos na aula passada a primeira propriedade, trabalhamos a segunda propriedade, trabalhamos a segunda propriedade. Hoje nós vamos trabalhar a terceira propriedade. Vamos trabalhar a terceira propriedade, tá certo? Que está na página 39 do livro de vocês. Está na página 39. Então vamos lá. A terceira propriedade, pessoal, nós temos aqui, é como se fosse lá na potenciação, potência de potência. Nós temos raiz quadrada de m sobre raiz quadrada de n igual a A. Isso aqui nós vamos multiplicar, vai ficar m vezes n raiz quadrada de A. Com esse A pertence aos reais, tá certo? O radicando pertence aos reais, tá certo? E o n também pertence aos números naturais, sendo o m maior que 1 e esse n também maior que 1. Ele não pode ser menor que 1 nem igual, ele tem que ser maior que 1. Então, na prática, como é que nós vamos fazer? Raiz cúbica vezes raiz quadrada de 64. Então, isso aqui seria raiz 3 vezes 2 igual a 6. Raiz quadrada de 6. Tá certo? Raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64 é 8. 8, tá certo? Então, logo, raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, comparando, nós temos raiz cúbica vezes raiz quadrada de 64. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 2 raiz quadrada de 64. Raiz sextupla de 64. Tá certo? Que seria, tá certo, igual a 2, né? Porque 2 elevado a 6 é igual a 64. Então, nós podemos concluir que raiz quíntupla vezes raiz terceira ou tripla de 2, você multiplica, fica raiz décima quinta de 2. Tá certo? A mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 10. Isso aqui seria 2 vezes 2 igual raiz quadrada de 10. 2 vezes 2, 4, raiz quadrada de 10. Tá certo? Então, isso aí é a terceira propriedade. Então, para confirmar, você toda a vida vai multiplicar esse m vezes n. No caso aqui, os exemplos que eu dei foi 2 sobre 3. A quarta propriedade, pessoal, tá certo? Nós temos aqui, ó, n raiz quadrada de a vezes b. Então, isso aqui é a mesma coisa que raiz n de A vezes raiz n de B. Onde, tá certo? Esse A pertence aos reais, o radicando, e o B também pertence aos reais. Sendo o n pertence aos reais, tem que ser maior que 1, ó. Tem que ser maior que 1. Na prática, nós temos aqui, ó, na quarta, nós temos aqui raiz quadrada de 4 vezes 25 e raiz quadrada de 4. Vezes raiz quadrada de 25, ó, os dois exemplos de duas maneiras. Então, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 é igual a 2. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. Tá certo? Então, nós podemos dizer o quê? Que raiz quadrada de 3 vezes 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 11. Tá certo? A definição da propriedade. Ou seja, tem outro exemplo aqui, ó, que 3, tá certo? 3 sobre 25 aqui, ó, 2, 5. Então, vai ficar 3, a mesma coisa que 2 vezes 3, raiz cúbica de 5. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Ó, nós vamos repartir aqui, ó, tá certo? Em 2, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. E para concluir aqui, ó, raiz cúbica de 4xy. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de y. Tá ok? Com o x, o y
pertence aos reais, tá certo? Então tá aí a quarta propriedade, tá certo? Você vai, na quarta propriedade, você vai ficar raiz de n vezes a vezes b. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de n vezes raiz quadrada de a vezes raiz de n sobre b. Ok? E vamos para a quinta propriedade. A quinta propriedade, pessoal, é uma fração, ó, raiz n, tá certo? Raiz de a sobre b elevado a n. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de n de a, o índice sendo n aqui a, radicando, sobre raiz n de b, tá certo? Sendo, tá certo? Esse a e esse b pertencente aos reais, onde esse n pertence aos naturais, onde esse n é maior que 1, tá certo? Nunca pode ser menor que 1 ou igual. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 25 sobre 9. Isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. Então vindo para cá, logo raiz de 25 sobre 9, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 9 é 3. Tá certo? Então, a mesma coisa se você fizer raiz quadrada de 25 é igual, ó, você simplesmente, ó, colocou raiz quadrada, você simplificou, ficou raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 25 é igual a 5, raiz quadrada de 9 é igual a 3, ok? Então, ó, para a gente fechar, raiz quadrada de 3 sobre 7. Isso aqui é a mesma coisa, raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 7. Pessoal, fechando assim, nós temos aí a terceira, a quarta e a quinta propriedade, tá certo? Está na página do livro de vocês, na página 39, a página 39, e na página 40, vocês vão fechar, tá certo? A atividade na página 40, o exercício, atividade, tá certo? De 5 a 8, atividade de 5 a 8, nós já fizemos de 1 a 4 na sexta-feira e hoje nós vamos concluir, tá certo, com a atividade de 5 a 8, fechando os exercícios da página 40. Um abraço a todos, estarei no privado para qualquer dúvida, lembrando que não esquecer, tá certo, alguns alunos ainda faltam atividade ainda do dia 31 e nós já estamos praticamente aí com na primeira semana de junho, tá certo? Fechando aí, vamos para a segunda semana e alguns alunos ainda não deram a devolutiva da atividade do dia 31. Um abraço a todos, estou no privado para qualquer dúvida. Bom começo de semana e até logo mais.